Oi, eu sou a Gabi Pinheiro, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se aconchegue aí na sua cadeira, no seu sofá, aonde quer que você esteja assistindo esse vídeo, porque ele é mais pessoal, ele é daqueles vídeos que eu fiquei pensando muito se eu gravava, se eu trazia, e eu resolvi que chegou a hora de trazer, né, mais um pouquinho da história sobre a cirurgia que o Joaquim fez quando ele tinha 5 meses de idade. Se você chegou nesse vídeo de paraquedas, não sabe que cirurgia é essa, eu vou falar de forma bem breve, mas aqui na descrição tem o link onde eu compartilho tudo sobre, né, a cirurgia do Joaquim, como que a gente descobriu, como que foi o processo até ele fazer a cirurgia e como foi ali os primeiros dias de pós-cirurgia. O Joaquim, ele nasceu com uma condição chamada crânioestenose, que é quando as suturas fecha aquela moleirinha aqui do bebê, né, que a gente coloca a mão na cabecinha, tá molinha, dele nasceu fechado. E a única forma de correção é através de uma cirurgia. Tem vários graus de crânioestenose. A dele, aparentemente, é uma tranquila, mas o cirurgião dele, no dia da cirurgia, né, pós, ele falou que a cabecinha dele estava ainda mais fechada do que ele imaginava, do que mostrava também os exames de imagem. Mas assim, deu tudo certo, né, na cirurgia. Depois você vai lá assistir, né, esse primeiro vídeo e aí você volta pra isso. Nesse vídeo eu quero compartilhar como tem sido, porque não é só fazer a cirurgia e pronto, não, Joaquim, ele tem um acompanhamento e ele vai ter um acompanhamento, eu acredito, até uns 10, 11, 12 anos, ou até o médico falar assim, olha, está de alta, você não precisa mais vir me ver. Mas enquanto esse dia não chega, a gente continua fazendo acompanhamento com o neurocirurgião. No dia 17 de janeiro, esse vídeo ele tá entrando no dia 16, um dia antes, então amanhã, dia 17 de janeiro, o Joaquim completa 3 anos de crânioestenose e essa é uma data pra gente comemorar, é uma data de aniversário. Então eu já, quando entra janeiro, eu já preparo, né, o dia para comprar um bolinho, comprar vela, comprar ali o topo de bolo, porque foi um marco na minha vida como mãe, na minha vida e na vida do Roberto como casal, e na vida do nosso filho, né? Então a gente tem que sim celebrar essa data tão importante. E, né, Joaquim tá completando 3 anos e o que a gente fez, né, durante todo esse tempo, né? O que aconteceu? E aí, tá tudo bem, não tá tudo bem? Claro que a família, algumas pessoas mais próximas sabem em detalhes, né, de cada consulta, um pouco das nossas aflições, mas eu vim compartilhar aqui porque da mesma forma que quando eu estava pesquisando sobre a crânioestenose, né? Que no início eu nem conseguia falar direito esse nome, crânioestenose. Então no início eu pesquisei muito para saber, para ouvir relatos de outras mães de como é que foi. Eu vi também poucos relatos sobre esse pós, né? Então depois dos anos, e aí? Depois de 1 ano que operou, depois de 2 anos, depois de 3 anos, como que a criança tá? Como que é aí esse acompanhamento, como que funciona? Então vamos lá, eu vou tentar assim, tentar mesmo, gente, puxar da memória, principalmente o primeiro ano dele de cirurgia, mas tem alguns momentos assim marcantes que, né, eles ficam na memória, não tem como esquecer. Então, o Joaquim operou dia 17 de janeiro de 2023, foi, né, uma cirurgia, correu tudo bem, graças a Deus. Um mês depois a gente já tinha voltado no médico e aí a gente começou a voltar ali a cada 2, 3 meses. Até ele completar 1 ano, o Joaquim ele completa no mês de julho, ele é de julho. Quando a gente vê as fotos hoje, a gente vê que a cabeça dele ainda estava um pouquinho inchada, né? Então que demorou esse processo
né? Foi um processo longo pra efetivamente a cabeça ficar 100% ali desinchada, que a gente olha e fala assim, não, a gente tá vendo que tá normal, né? Mas em todas as consultas ali do primeiro ano dele, né? Então, a gente pegar do dia 17 de janeiro de 2023 ao dia 17 de janeiro de 2024, foram consultas tranquilas, foi mesmo assim de acompanhamento para ver como é que o perímetro cefálico, né, tá crescendo, como é que tava ficando a cabecinha, como é que tava ficando a cicatriz. O Joaquim teve uma cicatrização ótima, ótima mesmo, assim. O médico dele fez um trabalho lindo, lindo, porque você olha pra ele, você não consegue ver nenhum resquício, assim, de ponto, de corte, nada disso. Então foi uma sutura, assim, um trabalho muito bonito mesmo. Até uma tia minha que é enfermeira falou assim, nossa, ele fez um trabalho muito bom, esse médico. E aí tá, nesse primeiro ano, né, que ele fez a cirurgia, a gente fez uma tomografia pra gente ver, então, né, foi até depois que ele completou um ano. O médico falou assim, ó, depois que ele completar um ano, você volta aqui, porque a gente vai fazer o pedido de uma tomografia pra gente ver como é que tá a cabeça dele, como é que tá nascendo, como é que as suturas estão. Então a gente fez essa tomografia. E aí a gente fez ela no finalzinho de 2023, se não me engano, lá pra setembro, outubro. E aí novembro, mais ou menos, a gente, né, voltou pra mostrar o resultado. E aí, né, voltamos pra mostrar o resultado. Tava ok, a tomografia tava ok. E o engraçado é que nessa tomografia que o Joaquim fez, foi a mais tranquila de todas, gente. Não, o médico até indicou a gente fazer em Belo Horizonte, não fazer em Ouro Preto. E também a gente também não ia conseguir por conta de criança. Na época a gente morava em Ouro Preto ainda, e eu vou contar também esse ponto aqui da história, né? Dessa nossa mudança de cidade, como é que ficou essa questão dele das consultas. Então, na época a gente também não iria conseguir fazer essa tomografia em Ouro Preto, por ele ser um bebê. E o médico pediu especificamente pra gente fazer em um laboratório que ele já conhecia em Belo Horizonte. Então a gente foi, seguiu, fizemos, foi super tranquilo. O Roberto entrou com o Joaquim, foi super rápido também, porque o Joaquim já ficou quieto na primeira hora primeiro momento, né, que o Roberto colocou o Joaquim na maca. O Joaquim ficou quietinho e fez coisa assim, gente, 15 minutos, tava pronto já. Então a gente, né, levamos esse resultado, tava ok, né, a tomografia, mas algo começou a incomodar o nosso médico, né, o médico do Joaquim. Ele começou a achar que a cabecinha do Joaquim não ficou 100% redonda, como deveria ter ficado, né, pós uma cirurgia de crânioestenose, dentro ali do que o Joaquim tem, que ele tem uma escafocefalia. Tinha, né, não tem mais, tinha uma escafocefalia. Então, ele começou a ficar meio incomodado para não estar 100% redondo, e dentro lá dos parâmetros, na medição, tava assim, 1 milímetro a menos do que estava recomendado, sabe? E aí o médico faz toda a pesquisa de desenvolvimento dele. O Joaquim, ele começou a andar com 1 ano e 6 meses, que é o limite, né, que os estudos aí indicam, mas a gente vê, né, eu e o Roberto como pais, que a gente acompanha ali, né, 24 horas o nosso filho, a gente vê que essa demora dele andar foi porque 1 mês antes, ele descendo sozinho do sofá, ele sem querer virou um pouquinho o pé e aí machucou e ele ficou com medo. Então depois desse dia que ele desceu do sofá e machucou o pé, ele já ficou com medo de até ficar apoiado, né, assim, apoiado nas coisas e ficar em pé. Então a gente viu que isso já retraiu ele, né, claro, uma criança.
Mas se não fosse isso, a gente acredita que antes ele já estaria andando. Mas quanto à questão de fala, comunicação, outros marcos de desenvolvimento, né, que a gente vai observando, tudo ok, tudo dentro do esperado, até melhor assim do que a gente estava esperando. Mas essa coisa da cabeça ficava ali incomodando, né, o médico. E aí tá. Aí ele falou pra gente, né, aguardar mais alguns meses, né? Marcou ali pra 3, 4 meses o retorno, pra gente ver como que ia tá a cabecinha, fazer a medição, ver como que tava o desenvolvimento dele, ver como que ele tava. E assim, como o Joaquim tem que ir nas consultas, porque ele é o paciente, então o médico vê ali como que ele tá se desenvolvendo, porque o Joaquim já não para mais, não para. E engraçado que nas últimas consultas ele já começou a entender que a gente tá indo no meu médico da cabeça. Mas coisa assim, bem pontuais, gente. Ó, eu vejo que hoje, né, o Joaquim tá com 3 anos, que ele ainda não consegue compreender que ele fez uma cirurgia quando ele tinha 5 meses de idade e que essa cirurgia vai constar na vida dele pra sempre, em todas as fichas dele, né, em tudo que a gente tiver que falar sobre ele. E que perguntar, já fez uma cirurgia? Sim, já fez uma cirurgia. Então ele hoje não entende isso. E a gente também não fala, sabe, muita coisa. A gente celebra quando tem que celebrar, quando tem que ir no médico a gente avisa pra ele, né, que a gente vai no médico da cabecinha, mas, sabe, coisas bem pontuais. Mas voltando, né, dessa nossa trajetória aí né, dos 3 anos pós-cirurgia. Então, em 2024, voltamos. 2024? 2024 a gente voltou. Voltou pra fazer o acompanhamento. E aí, eu não lembro agora, gente, de cabeça, quantas vezes que a gente voltou em 2024 depois dessa, né, de acompanhamento. A gente voltou mais uma, depois que ele completou 2 anos, isso, a gente voltou depois que ele completou 2 anos, 2024. E aí o médico viu novamente, né, falou novamente sobre a questão de não estar 100% redondo, que estava preocupado. E aí nessa consulta ele até indicou a gente fazer um teste genético, mas assim, sabe, é tanta informação que às vezes eu ficava até meio cansada. E eu sempre, né, ia sozinha. O Roberto não conseguia ir comigo nessas consultas de acompanhamento. E aí eu falei assim, não, tá, vamos ver então essa questão genética, vamos procurar saber. E aí, quando tiver resultado, também a gente traz. Mas acabou que nessa vez eu meio que fui deixando pra lá, sabe? Fui deixando pra lá. Mas aí nessa consulta ele pediu pra gente fazer uma ressonância magnética, né? E aí se iria ser com contraste ou sem contraste, tudo ia depender ali no dia. E aí ele pediu essa ressonância porque a preocupação dele, né, da questão da cabeça estar 100% redonda, é que pra ele as laterais aqui da cabeça, elas ainda estavam um pouquinho mais achatadas. A gente olha, gente, pra mim a cabeça do meu filho tá perfeita comparado, né, ao que ele estava ali de 1 ano a 4 meses. Mas ele é médico, ele tem uma outra visão, né? Ele lida com esses casos diariamente, então quem sou eu? Mas ele tava achando que tava um pouquinho, né, um pouquinho mais assim, estreito, e a preocupação dele era se tinha o espaço suficiente para o cérebro, né, crescer do jeito que a cabeça estava, sem comprometer nenhum desenvolvimento, sem comprometer nada. E na ressonância iria mostrar em mais detalhes, porque a tomografia não estava mostrando claramente esta parte, né, que o médico queria ver. Então, fomos lá para, né, buscar fazer a ressonância. Isso foi em setembro, mais ou menos. E aí eu fui, né, pesquisar também em Belo Horizonte, laboratórios, marquei em um, quando tava chegando perto desmarcou porque a máquina tinha quebrado.
E aí, nesse meio tempo, eu saí da empresa que eu trabalhava, então eu não tinha mais plano de saúde, né? Porque todas as consultas do Joaquim eu fazia pelo plano. E a gente precisava fazer essa ressonância, então a gente foi fazer no particular. E foi caro, tá? Foi caro, acho que a gente pagou uns R$ 1.400, né? Graças a Deus, a gente tinha um dinheiro reservado para isso, e aí, né, como eu saí da empresa, tinha tudo acerto, fundo de garantia. E se tivesse que passar no cartão, parcelar, a gente ia passar no cartão, porque é a saúde do nosso filho, né? E aí a gente conseguiu num laboratório bem bacana, lá em Belo Horizonte. E aí, como a ressonância ela tem todo um preparo, né? E acho que foi o que mais doeu o meu coração nessa idade que ele fez, né? Já com 2 anos, ele já tava com 2 anos e quase 2 anos e 6 meses. Foi essa questão do preparo, porque ele não podia comer, né? Tinha que ficar de jejum. Então a gente ficou num hotel bem legal, perto do shopping Belo Horizonte. Aí um dia antes a gente passou o dia inteiro lá no shopping, curtindo. No dia seguinte a gente já foi cedo, não pôde tomar café, pra ele não ficar com vontade também de comer. Ele não podia nem beber água. Ele não podia beber água? Não lembro agora. Eu acho que ele podia sim beber água. Foram acho que 4 ou 6 horas de jejum, mas assim, para uma criança, né, bastante. E ele teve que dormir, né, pra fazer, foi com sedação, a ressonância, também por isso que foi em Belo Horizonte. E aí o coração da mãe fica mais apertado ainda, né, porque eu que entrei com ele lá na sala, coloquei ele na máquina, e aí colocou o negócio, ele começou a gritar, coisa de 5 segundos, já tava dormindo, mas a gente fica, né, acabei relembrando o dia da cirurgia dele. Mas a ressonância foi super tranquila, o retorno da sedação, que é um pouquinho mais chato, porque eles fazem deixou, né, ai gente, eu esqueci o nome. Fez um acesso no braço dele, porque se precisasse fazer o contraste, já tava lá pronto. E na hora de fazer na hora dele acordar, né, quando volta da sedação, só pode tirar depois que ele acordar, que ele estiver bem, respondendo, comendo. E aí, gente, foi o caos, né? Porque ele viu aquele negócio no braço, ele queria tirar. Então a volta dele foi um pouquinho assim, ele ficou bem agitado. Mas aí depois que ele voltou 100%, que aí tirou o acesso, ele comeu, aí a gente, né, já foi embora, foi pro shopping, já mudou de ares. E aí, então fizemos ressonância, né? E esperava o resultado da ressonância. Isso já em 2025, né? Então já estamos em 2025. Então a primeira consulta Aí, deixa eu lembrar aqui outro ponto pra vocês. Tá. Esse vídeo, ele vai indo e vindo, gente, porque são memórias, né, como eu disse aqui, de como é que foi, né, esse período de 3 anos. Na última consulta, teve uma consulta... tá. A gente teve a consulta pra levar a ressonância magnética. Levamos a ressonância, levei o laudo, tudo, ele viu, falou que tava ok. Então, a preocupação dele, do espaço, já tinha sido, né, descartado. Ele me mostrou lá nas imagens o espaço que tinha, como que sinaliza ali na ressonância. Então, uma coisa menos, tá tudo ótimo, graças a Deus. Mas ele começou a fazer um indicativo de uma nova cirurgia, porque não estava 100% redonda a cabeça dele, porque, né, de acordo com o médico, ele poderia sofrer bullying na escola. De acordo com o médico, ele pode ter algum problema de desenvolvimento. Então, assim, nesse momento, né, e aí eu falo nesse momento mesmo, presente, que eu tô gravando aqui esse vídeo pra vocês, a gente não tem uma certeza, um indicativo, né, que fale assim, olha,
seu filho, ele precisa realmente fazer uma cirurgia porque está acontecendo isso e isso dentro da cabecinha dele e a gente precisa corrigir, entendeu? Não tem, então, a preocupação que o médico tinha, né, de estar apertada aqui nas laterais, não tem. A ressonância mostrou que não tem. E aí ele passou outros exames pra gente, que foi fazer um exame de fundo de olho, para ver se não tem nenhuma pressão intracraniana. E aí eu aproveitei e pedi para ele um encaminhamento pra gente fazer no SUS, porque eu já, né, como falei pra vocês, já estava sem plano de saúde, pra gente fazer esse exame no SUS do fundo de olho e também um encaminhamento pro SUS pro geneticista. Conseguimos em partes fazer tudo. E aí a gente iria voltar só quando tivesse todos esses resultados, né? Eu tô até aqui com o relatório, né, que ele passou. Ele passou, que foi em abril, tá aqui, ó, dia 22 de abril foi quando a gente voltou. Ele já passou ali, já fez ali um relatório pra gente, que aí eu iria voltar com esses exames pra ele fazer um relatório final, porque eu já tinha sinalizado pra ele que nós estávamos de mudança pra São Paulo. E aí a gente, né, eu quero trazer todo esse acompanhamento, né, pra cá, pra São Paulo, pra gente precisar ficar se deslocando uma vez ou 2 vezes ao ano pra Belo Horizonte. E aí, fizemos do oftalmo, Joaquim fez em Ouro Preto, conseguimos pelo SUS, foi super tranquilo. Nossa, a médica até elogiou ele, falou assim, se toda criança aqui viesse fazer exame aqui, ficasse tão quietinho, assim, tão tranquilo, tava ótimo, assim. E ela foi super fofa também, assim, e respeitosa, interagiu com ele, tinha vários brinquedos também para ajudar, para que ele ficasse, né, quieto, fizesse ali os movimentos que ela precisava. E aí eu passei todo o histórico, falei o motivo da gente estar lá. Então ela fez o relatório e falou que tá 100%, sabe? Os olhos do Joaquim, eu uso óculos, eu tenho astigmatismo. E ela falou que o astigmatismo, se eu não me engano, ele pode vir a ter astigmatismo por conta da cranioestenose, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que nesse momento, o Joaquim com 2 anos, a gente fez em maio, mais ou menos, maio, junho, a consulta com o oftalmo. Falou que tava perfeito os olhos dele, zero indício de grau, 0 indício de pressão intracraniana. Então eu já saí super feliz lá da consulta. E aí, a gente começou a correr, né, pra o quê? Pro geneticista, pelo SUS, que é muito mais difícil, né? Nós conseguimos, fomos pra Belo Horizonte, né, porque o geneticista pelo SUS atende lá. E aí, ela viu o Joaquim, fez a medição, viu todos os exames dele, conversou comigo, né, pra saber o histórico aí da minha família. O que acontece? Eu, a minha irmã e o meu pai, nós temos o fundo do olho branco azulado. Isso desde quando a gente nasceu, gente, desde quando eu me entendo por gente. Eu tenho 32 anos, eu sei que eu sou assim, que eu tenho os olhos assim. Eu não sei como é pra minha irmã, e irmã, eu sei que você vai assistir esse vídeo e depois você me conta, mas quando os dias estão quentes, bem ensolarados, aquele sol azul, a tendência é o azul do olho ficar mais vivo ainda. E aí as pessoas na rua estão falando comigo assim, tem umas que só ficam observando, tem outras que param, olha e fica assim, nossa, que olho diferente, que olhos bonitos. Já perguntou se era lente, se eu pintei, enfim. É legal. Ai, nossa, super legal, você tem os olhos azuis. Mas isso pode ser indicativo de uma doença genética. Tem uma doença referente a isso, que é um nome super complexo, não vou lembrar agora. Mas essa doença ela está relacionada a ossos frágeis. Eu
a minha irmã e o meu pai fomos crianças com tendência a se quebrar muito fácil. Então, tô andando na rua, virei o pé, pode ir pro hospital porque trincou. Bati de leve em algum lugar o braço, pode ir fazer um raio-x, sabe? Então, nós éramos assim. Tanto que a minha mãe brinca que nas nossas férias, minha e da minha irmã, a gente disputava quem que ia se quebrar primeiro. Porque eram umas férias eu, as outras férias ela. E aí ficava nesse revezamento aí, ó. Quem que vai colocar gesso dessa vez? E com esse relato, né? E o Joaquim tem os olhos assim, tem, né? Assim, puxou a mãe. O Joaquim tem isso. Mas o dele é leve ainda, o dele é bem assim, um azulado bem de leve, mas ele tem. E esse relato, né, acendeu na geneticista um alerta para algo relacionado, né, aos ossos, né, crânio, osso. E aí o que acontece? Ela fez um laudo pra gente pelo que ela observou, pelo que eu contei, pelo que ela viu no Joaquim, que o neurocirurgião precisava, né, desse laudo, e ela conseguiu colocar o Joaquim em um estudo genético. E aí a gente voltou na semana seguinte lá para Belo Horizonte, a gente acabou indo por conta própria para ela colher o suave do Joaquim para fazer, né, esse teste. Quando a gente terminou de fazer o exame no Joaquim, ela já deu o encaminhamento para voltar dali 45 dias, porque ela falou que o resultado ia demorar mais ou menos uns 30 dias, e aí vamos colocar 45 para dar esse tempo. Deixei agendado lá em Belo Horizonte, na unidade, lá no local que ela tinha indicado, e chegando no Ouro Preto, fui lá no SUS pra falar assim, daqui 45 preciso voltar. E aí eles não marcaram, ninguém entrou em contato comigo pra marcar a consulta. E como eu tava já nessa transição, né, de mudança para São Paulo, acabou que eu também fui deixando um pouquinho, né, de lado. Vou ligar, vou ver, né, ligar, a gente não paga nada, não custa nada, ou não, eu já tenho, mas eu vou tentar por telefone ver se eu consigo esse resultado. A médica geneticista até me passou o e-mail dela, ela falou assim, me manda um e-mail, porque dependendo, vocês nem precisam vir para Belo Horizonte, a gente vai conversando por e-mail, a gente vê se faz uma videochamada. Mandei um e-mail, mas ela não me respondeu, então assim, vou tentar de novo, né? Vamos ver se a gente consegue esse resultado. E aí, voltei em início de julho de 2025. Foi assim, as primeiras semanas de julho, porque no dia 18 eu tava me mudando pra cá, pra São Paulo. Levei tudo, levei o resultado do oftalmo, né? Levei o resultado da geneticista. E aí ele fez, né, o laudo pra mim novamente. Fez o relatório médico, né, a pedido da mãe, contando ali toda a trajetória do Joaquim. E no relatório vem falando que ele, né, dá um indicativo de nova cirurgia. A primeira vez que ele deu esse indicativo, foi um indicativo mesmo. Eu fui bem sincera com ele, né? Eu falei assim, olha, doutor, se essa cirurgia for mais por uma questão estética, se for por uma possibilidade do Joaquim ter ou não algum problema de desenvolvimento, que a gente também não sabe se isso pode ou não acontecer, a minha resposta para essa cirurgia é não. Eu não vou passar novamente por todo o sofrimento que eu passei. Eu não quero que o meu filho passe novamente por essa cirurgia, porque a recuperação vai ser totalmente diferente. Quando ele fez a cirurgia com 5 meses, eu vejo que ele não sofreu
O Joaquim não sofreu. Ele sai da cirurgia, vai pra UTI, a gente passou ali 24 horas na UTI, eu fiquei a todo momento com ele. No dia seguinte, eu já pude amamentá-lo, ele estava bem inchado, ele não conseguia olhar, né, abrir o olho, mas ele conseguia ouvir, ele respondia, ele mamava. O Joaquim em nenhum momento reclamou de dor de cabeça. Ai, minha cabeça tá doendo. Ou colocar a mãozinha assim na cabeça, indicando nada disso, sabe? E eu vejo que se ele fizer uma cirurgia hoje com 3 anos, vai ser uma recuperação totalmente diferente. Ele vai sofrer porque ele vai querer levantar. Ele vai querer andar. E ele vai ver um monte de acesso nele. Ele vai ver a cabeça dele enrolada com uma faixa, com uma cicatriz, com o cabelo, a cabeça toda raspada. E aí eu falei pro médico, todas as vezes, em todas as consultas que ele falava do indicativo, eu já falava pra ele assim, doutor, você sabe qual que é a minha resposta? É não. Se não tiver nenhum exame, nenhuma prova concreta me falando, o seu filho precisa ser operado. A cabeça dele precisa ser operada, porque tá tendo sangramento, porque tá tendo alguma coisa. Enquanto isso, a minha resposta será não. E não só eu falando isso, mas eu e o Roberto, nós como pais, né? Antes de eu ir para as últimas consultas e a gente conversando, e toda consulta eu já saio, eu já mando mensagem para ele, eu já conto como é que foi, quando chego em casa, conto em detalhes. E aí eu falei com ele, o meu posicionamento é esse. Qual que é o seu posicionamento? Ele falou assim, não, o meu também é esse. Eu falei, então tá bom. Então esse é o nosso posicionamento. O nosso filho não vai passar por outra cirurgia. Então é isso. E aí nos mudamos em julho. Fiquei emocionada, gente. Fiquei. Nos mudamos em julho. Nosso médico já sabia. E eu falei pra ele, falei assim, ó, eu quero transferir, né, o acompanhamento lá pro Joaquim, para São Paulo, mas se eu não encontrar nenhum médico que eu sinta confiança, que me passe confiança, eu vou continuar com o senhor, né? Como a gente só se encontra uma vez por semestre, basicamente, eu volto com o senhor, eu volto para Belo Horizonte, a gente dá um jeito e vem para BH. Esse não é o problema. E assim, gente, todas as consultas no particular, tá? Só fazendo assim, um parênteses aqui, porque no ano passado, né, eu fiquei trabalhando 100% com a minha empresa, né, gerenciando redes sociais, né, prestando serviço como social media. Então, todas as consultas do Joaquim, a ressonância, tudo que a gente precisou pagar, a gente conseguiu pagar. E pagar à vista, porque o médico você não consegue parcelar não no cartão, tem que pagar à vista ali, a consulta. Então, graças a Deus, Deus não desamparou a gente, sabe? Em nenhum momento ele desamparou a gente, assim, nesse processo, né? Desde quando o Joaquim nasceu, com a crânioestenose. Então, chegamos em São Paulo, fomos, né? Depois que a gente arrumou bagunça, mudança, aquela coisa toda, fomos no posto daqui pra gente fazer o nosso cadastro, aí tem que esperar lá o tempo. Marcamos pediatra pro Joaquim, que ele também já precisava passar no pediatra, né? O bom que agora, gente, depois que completa um ano, é uma maravilha. Que você só vai ali no pediatra uma vez por semestre, uma vez a cada 3 meses. No caso do Joaquim, foi uma vez no ano passado. Nem lembro se no ano passado ele foi no pediatra, acho que ele não foi, ó. Foi um pouquinho negligenciei um pouco essa parte, negligenciei. Mas ele tava indo no neurocirurgião, tava vendo ele, pesando ele, bonitinho, né? Tava indo no médico mesmo assim. Aí, no ano passado mesmo, né, a gente foi na pediatra aqui, já em Guararema. Ela viu como ele tá, contei todo o histórico, ela já passou ali o pedido pro neuro e ela até falou, né, falou assim, ó, costuma demorar um pouco. Eu falei assim, não tem problema. Se eu ver que realmente tá passando de um tempo ali que eu acho muito longo,
Aí eu vou continuar levando ele no médico dele de Belo Horizonte, não tem problema. Mas, graças a Deus, saiu a consulta dele. Em partes, gente. Foi uma consulta de triagem. Eu saí de lá assim, ó. Né? A consulta foi no hospital em São Paulo, que é onde tem especialidade de neurocirurgião, no Hospital Escola. E eu cheguei lá, 2 médicos perguntaram, leram o relatório do Joaquim, leu a parte de indica nova cirurgia, aí falou, então você tem indicação de nova cirurgia? Então tem que ver esse negócio aí, né? E passou o papel para eu marcar um retorno, para aí sim falar com o médico responsável, né? Porque eu tava conversando com médicos residentes, né? Ali. Ai, eu fiquei muito brava, porque eu tava com uma expectativa muito alta já, né, pra essa consulta. No dia que esse vídeo entrar, a consulta dele de retorno ainda não aconteceu, então não consigo nem falar pra vocês como é que foi. E agora a gente tá nesse momento, né, de esperar esse retorno, né, dessa consulta com o neurocirurgião daqui de São Paulo, para ele conhecer o histórico do Joaquim, para ele realmente ver o Joaquim, medir a cabecinha, ver como que ele tá, ver todos os exames, desde a primeira tomografia até a ressonância, ver todos os laudos. Essa daqui é a pasta do Joaquim, que eu preciso até reorganizar ela, que eu gosto de deixar por ordem cronológica de tudo que aconteceu na vida dele. Eu tenho tanto relatório do meu parto, ultrassom. Eu tenho uma ultrassom que no dia o médico ele viu algo diferente nessa ultrassom, mas ele não sabia o que era, e isso deixou eu e o Roberto assim desesperados. E a gente desconfia de que ali naquela ultrassom fosse já um indicativo da crânioestenose. Se é ou se não é, aí eu não sei. Aí tem que ser um médico investigativo, mas eu acredito que seja. Então é isso, gente. Um vídeo longo, um vídeo abrindo o lado de cá da minha família. Esse que é um assunto pessoal, é um assunto que eu converso com as minhas amigas, que eu converso com a minha família, converso com pessoas que estiveram comigo ali, principalmente nos primeiros 5 meses de vida do Joaquim, né? Que foi um momento de descoberta mesmo, da confirmação da crânioestenose, da confirmação que a gente ia precisar da cirurgia. Então com essas pessoas, né, que eu tô sempre me comunicando, né, compartilhando como que ele está, pegando ali outros relatos. E assim, no mais, quem me acompanha sabe como que o Joaquim é. Aqui na descrição vou deixar o meu Instagram, porque lá eu posto ele, eu posto meu filho. Então lá você vai ver, ele interage muito bem, ele fala muito bem, ele conta história, ele inventa história, ele conversa com você, ele tem 3 anos, vai fazer 3 anos e 6 meses agora em janeiro. E ele conversa com você, ele faz caras e bocas, e aí do nada ele sussurra, fala super baixinho, depois ele fala super alto. Ele é uma criança que eu vejo que ele está se desenvolvendo muito bem, os relatos da professora na creche também, como ele se relaciona com as outras pessoas, é uma criança muito educada. Então eu vejo que essa parte de desenvolvimento, que é o que sempre volta na minha cabeça, poxa, será que tá, será que não tá? Tá ok pra mim, tá super ok pra mim. E agora mesmo ouvir, né, uma outra opinião médica, porque quando eu cheguei no médico dele que fez a cirurgia, foi o primeiro médico que eu consegui agendar pelo convênio. Uma amiga minha foi no dia, porque eu já tava assim bem nervosa, bem impactada, e ela me deu um olhar de fora, né, falando que ela gostou, que ele foi um médico super tranquilo, respeitoso no dia, né, respondeu uma lista de 20 perguntas que eu fiz pra ele e que me passou confiança. Então eu não fiquei passando Joaquim em vários médicos, sabe?
Então, ter agora, né, ele com 3 anos e 6 meses, uma outra opinião, vai ser bom pra gente ter também um outro olhar, né, sobre essa tal indicação de cirurgia, que eu tenho certeza que não vai precisar. Isso é o que tá nas minhas preces pra Deus. E a gente continuar, né, acompanhar até quando for necessário esse desenvolvimento dele, né, ver o acompanhamento aí da cabecinha dele, se tá realmente tudo ok, né. E eu como mãe, como uma mulher, uma mãe que aperfeiçoou a fé durante, né, depois da gestação, na verdade, né, depois que eu me tornei mãe, tenho certeza que ele não vai precisar, que ele só vai ficar melhor a cada dia, se desenvolvendo melhor a cada dia. Então esse é o vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado mesmo desse relato, né, mais pessoal aqui da minha vida. Um beijo e até o próximo vídeo.